eu queria criar uma empresa, tá? Ou algumas, que as pessoas pudessem se desenvolver e quando elas tivessem evoluído, seja pessoalmente, profissionalmente, elas não tivessem que sair para realmente buscar o algo a mais. Muito bem-vindos a mais um episódio do Banco Imobiliário Cast. E o convidado de hoje é muito especial. É alguém que nos inspira todo dia, é alguém que muitos de nós, eu acho que todos nós, a gente fica ansioso para encontrar, né, para tirar as dúvidas, para que nos ajude todo dia. Então, muito legal ter a presença do Ícaro Parisotto, meu sócio, meu irmão. Tamo junto, Ícaro. Valeu, Andrei. Obrigado, equipe. Aí. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Eu acho que a gente vai conseguir esclarecer vários pontos, né, que a gente acaba conversando no nosso dia a dia aqui. A ideia é que o pessoal que acompanha nossas redes sociais, todo o material aí que a gente divulga, possa conhecer um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui dentro. Assim, ó, e a ideia, explicando porque nessa edição a gente está trazendo o Ícaro, né? Que a gente sempre está lado a lado, né, Ícaro? Algumas vezes em lados opostos na quadra, né? Mas por que a gente trouxe o Ícaro? O conhecimento que ele tem do mercado imobiliário, todo o nosso modelo de negócio é baseado na experiência dele, nos estudos dele, nas vivências dele. A gente falou, cara, por que a gente já não leva isso para as pessoas que nos seguem, né, Ícaro? Então é por isso que tu tá aqui. Aí o currículo, eu pensei, mas o que eu vou falar do currículo do Ícaro, né? Porque tem 1 milhão de coisas, não sei quantos títulos e tal. Ele, Aí eu perguntei para ele, coloca o que tu sabe de mim. Eu falei, quantos contratos? Cara, não chegou em 400 ainda, mas tá quase. Aí já começando por aqui. No mercado imobiliário, então, quase 400 contratos. Tá, mas vamos começar lá atrás, né, Ícaro? Enquanto atleta, vários títulos de categoria de base, seleção, Estados Unidos, né, fez high school lá. Aqui também representou a cidade, campeão brasileiro, né? No mercado imobiliário, são 10 anos aí, realizando sonhos e fazendo excelentes negócios. Não citei ainda, né, o sócio proprietário da Parisotto Imóveis e da Teso Incorporadora. Então, e aí faltou algumas coisas aqui ainda, mas também, senão isso vai se alongar demais. Vamos começar, Ícaro, então, depois a gente entra em outros assuntos, mas assim, mercado imobiliário. Como tu começou no mercado imobiliário? Uma baita introdução, né, do meu irmão e sócio aí, então a gente fica muito feliz, né, então além de irmão, sócio, é legal quando tu compartilha aí um sonho, né, ou alguns sonhos com alguém que tu admira também, então muito legal esse convite pra gente conversar de uma forma um pouco mais formal, que às vezes na correria a gente conversa com todo mundo e não conversa com o próprio irmão, o próprio sócio, né, como a gente gostaria. Né? Então, assim, o mercado imobiliário, né, começou lá atrás, então, como tu mencionou ali, eu comecei do basquete, né, claro, seguindo teus passos, os passos do Murilo, do nosso irmão também, que é dentista, aqui em Santa Cruz, e então a gente, né, tinha esse desejo aí de virar atleta profissional, né, tu jogou aí por 18 anos, eu acabei jogando aí por 10, então, moramos em muitas cidades, jogamos juntos, contra, enfim, uma trajetória aí que foi muito legal, marcada, claro, né, no meu caso, principalmente, no teu, tu foi muito afortunado aí de não ter muitas lesões, eu acabei tendo muitas lesões, né, continuei tentando, né, e tive um certo êxito, né, não como eu gostaria, né, mas na visão de muitos aí tive uma carreira de sucesso, né, pelo menos aí em termos de potencial, digamos assim, e quando eu consegui jogar, eu joguei muito bem. E aí, como que foi essa transição para o mercado imobiliário? Então, eu joguei, me machuquei pela segunda vez, né, para encurtar um pouco aqui o processo, em 2015. Foi quando eu voltei para Santa Cruz, comecei a estudar engenharia civil e tudo mais, na Unisc. E aí eu comecei a entrar no mercado de vendas. Aí aquela cabeça empreendedora de querer fazer um pouco diferente, eu abri uma loja, né, virtual de papel de parede. Tá, então eu vendia. Isso acho que a turma não sabe, né? Eu vendia papel de parede, instalava, assim, hoje eu pago para alguém instalar, porque realmente é uma coisa que não é fácil, tá? E acaba dando muito problema se tu não for muito cuidadoso, né? Então, assim, foi um baita aprendizado. Aí logo depois ali, estudando, continuando meus estudos ali, eu tive a oportunidade de trabalhar com vendas de valor agregado,
Que eu trabalhei lá com o Samuel na Rodolíder, que era representante da Rodolíder, da Rodolínea, desculpe, que era uma representação de, que a gente fala de implementos rodoviários, que é carreta, bitrem, caminhão. Então aí eu vi que eu tinha uma habilidade para vender algo de valor agregado. Então eu atendi o estado inteiro, tal, tinha na época 21, 21 anos. Então foi assim que começou essa ideia de venda. E daí a transição para o mercado imobiliário foi com um amigo nosso em comum, né, colega meu, né, eu trabalhei na Tayumi por muito tempo, o César. A gente estava indo jogar um basquete e ele falou, né, do mercado imobiliário, o que ele achava. Eu perguntei, tem uma possibilidade de eu trabalhar nisso, que eu já vi ali. Ele falou que eu teria perfil e tudo mais. Ele falou, claro. Aí acabei conversando com o pessoal da Tayumi na época e entrei nesse mercado aí. Então foi muito legal. Essa foi o início. Então pode-se dizer que o César deu um empurrãozinho ali. Eu, claro, né, vendo que ele estava tendo sucesso, mas se ele tem sucesso, né, e é meu amigo, eu posso aprender muito com ele e estar nessa caminhada junto. Então, obrigado, César. Obrigado. Tá, porque a Parisoto Imóveis foi idealizada pelo Ícaro. Tá? Eu não sei há quanto tempo isso já estava na cabeça dele, mas quando eu parei de jogar, em 2018, ele foi, acho que hoje eu digo que é estrategicamente, eu acho, de buscar no aeroporto, e já tinha esse sonho de abrir uma imobiliária. Chegou daí em 2018 isso, gente. Tá? Daí, vamos abrir uma imobiliária? Eu falei, na hora de, vamos, só que no tempo certo. Então, sim, a gente teve que ganhar um pouquinho de cancha, a gente tinha que fazer algumas coisas, eu também na loja de imóveis também, né? Então a gente tinha essas coisas para se organizar. Então o grande idealizador disso tudo, de quem é do Ícaro, né? Por tua conta, e inicialmente lá pelo César, por isso, obrigado, César. Mas, Ícaro, tu vai falando, cara. E aí, lógico, né? A gente tem um roteiro, a gente se prepara para fazer o podcast, mas tu vai falando, eu já começo a me lembrar de algumas coisas. Tu falou de vendas. Cara, eu lembro de ti, criança, já vendendo, né? Tem um caso emblemático do T-Mac, né? T-Mac, para quem não sabe, é um tênis de basquete, do jogador do Tracy McGrady e tal, que o Ícaro usou o tênis durante um ano. Deu dois. Usou o tênis durante 2 anos. Ele vendeu o tênis, um preço bom, logicamente um pouquinho abaixo. Biker, sacaneou o cara, não sacaneei nada. O tênis era edição limitada, o cara não encontrava mais, e tu vai ver, o tênis estava bom, ele vai usar mais um tempão. O cara usou mais 1 ano e meio e é grato, né? Assim, e gostou, né, da venda que ele fez. Então ele tem a veia a venda nas veias mesmo, né? E viu que poderia agregar, né? Com essa venda. Então eu já começo a lembrar de um monte de coisas. E tu falou de lesões, Ricardo. Cara, tu é um cara que é difícil te ver para baixo. É difícil. Mas só de falar de cirurgia, falando só de joelho, eu acho que foram 7, né? 6. 3 em cada. 3 em cada, mais a do ombro foram 7. Cara, o que tu aprendeu com essas lesões? E nesses aprendizados, tu traz alguma coisa para o mercado imobiliário também? Bom, aprendi muito, né? Uma é entender que Deus sabe o que faz, assim. Sim, eu tinha o sonho de jogar por muito tempo basquete, né? Acho que eu não escondo isso de ninguém. Mas muita gente falou, mas tu tem azar. Falavam muito, né? Tu tem azar porque tu é forte, tu se cuida, e tu vai lá, tu puxa mais peso que todo mundo, chega na hora lá, dá um pouco ali, tu acaba se machucando. E assim, eu hoje, né, na época realmente eu achava que eu tinha azar mesmo, mas hoje eu vejo que eu tenho muita sorte, porque hoje a minha vida só é do jeito que é, né, que eu amo tanto, porque essas coisas aconteceram. Né? Então, se eu tivesse continuado jogando, talvez eu nunca tinha entrado no mercado imobiliário, eu não tinha me achado, né, algo que eu amo tanto fazer, como era jogar basquete. Hoje eu posso dizer que eu gosto muito mais do business, que é realmente mercado imobiliário, seja construir, seja vender, tá? Então, isso é uma coisa que hoje eu digo que eu tenho muita sorte, tá? Eu não teria conhecido, talvez, a minha esposa, a Vanessa, que é a futura mãe do meu filho, do Luca, que está na barriga dela já. Então, assim, são coisas que acontecem na vida e, assim, o que acontece não tem como a gente controlar, né?
Agora é como a gente vai lidar com essas coisas, né? Então a gente às vezes fala aqui que a gente tenta dentro das negociações qual que é a estratégia que a gente vai usar para fechar os negócios, né? E tu faz o máximo que tu pode, né? Dentro de uma ética que a gente segue aqui na empresa. Cara, depois aquilo ali, a decisão final não é tua, não é nós que não queremos vender ou comprar. Então, assim, o aprendizado final é esse, assim, é entender que as coisas acontecem e o que vale realmente é como a gente vai lidar com isso, que mostra quem realmente é. Show. E assim, Ícaro, uma coisa que eu brinco com o Ícaro, tá? Eu não quero ofender ninguém de forma nenhuma, falando que eu vou falar aqui até com o apelido que eu dei para ele. Às vezes, ele tava de Chico Xavier do mercado imobiliário. Porque, acho que dá para falar, né? Não é ofensivo isso aí. Ele vai para a sala dele, nossa sala é lado a lado, tem um vidro ali que separa só. Ele baixa a cabeça assim, ó. Ele baixa aqui a cabeça e começa a escrever. Aí ele põe a folha pro lado. Ele vai aqui e começa a escrever. O que esse guri tá fazendo? E aí eu fui ver. Enfim, ele estuda os negócios. Todo mundo aqui vai fechar um negócio. Muitos dos nossos corretores já, logicamente, andam pelas próprias pernas, tá? Mas qualquer dúvida que a gente tem, a gente recorre ao Ícaro. Então, ele vai lá fazer as coisas dos negócios deles e também traz a demanda. Então, Ícaro, esse aí é o Chico Xavier do mercado imobiliário. O que tu tanto escreve naquelas folhas? Bom, assim, ó, o que acontece? Quando a gente tem uma possível negociação, como eu tenho mais de 350 contratos, né, próprios, agora mais com a imobiliária, como é mais gente, acaba... Agora deve ter passado uns 400, né? Enfim, sim. Mas realmente é a gente entender o cenário completo. Então, muita coisa já aconteceu que eu deixei de finalizar algum negócio por não entender, né, e não antever algumas preocupações dos compradores, vendedores, que na hora do contrato ali, o que tu precisa? Tu precisa entender tudo isso, né, e antever algumas objeções, digamos assim. Então, dentro do quando a gente existe uma proposta, um possível interesse, a gente tenta já passar todas essas informações, porque a gente quer que o processo seja o mais tranquilo possível. Claro que nem sempre a gente consegue, mas esses estudos eles servem para realmente mostrar a realidade, né? Porque a gente simplesmente ir lá e passar um número, qualquer um faria. Agora, qual que é o número, qual que é o benefício disso, qual que é o teu objetivo? Tu, com essa negociação, tu consegue fazer o que tu quer? No lado do vendedor, do lado do comprador, o teu objetivo era esse na negociação. Tu consegue realmente cumprir isso aqui? De que forma? Qual é a melhor vantagem fiscal? Então, tu fica vendo todos os caminhos possíveis, né, para apresentar possíveis soluções para ambos os lados. Com certeza, até porque quando a gente faz as nossas reuniões aqui com os clientes, o que a gente fala? A gente sim tenta dar conselhos para os clientes, tá? Mas a decisão final é deles. Então a gente tenta mostrar vários caminhos para que eles possam escolher. Essa é a nossa metodologia. Então a gente não impõe nada, né? Quem manda sempre é o cliente e sempre vai ser, seja ele comprador, seja ele vendedor, que no nosso caso nós somos intermediadores. Mas sim, nós com o estudo a gente pode direcionar eles da melhor forma possível para que eles tomem as melhores decisões para as famílias, né, deles respectivamente, né? Então isso eu acho que é muito importante, né? A gente está ali como apoio, né? E não impor algo. Então essa que é a nossa ideia como empresa, seja na Parisoto, seja na Teso, realmente é fazer algo que realmente impacte positivamente na vida das famílias, né? Eu já sei, logicamente, dos teus primeiros negócios que não deram certo, né? Eu gostaria que tu contasse um pouquinho desse comecinho aí, como foi, talvez isso também tenha te motivado a estudar tanto, talvez. Como foi esse começo? Bom, assim, eu lembro que eu comecei estagiando, normal, né? Trazendo imóveis, né? Que a gente fala dos agenciadores. No primeiro mês aí, agenciei quase 30 imóveis, depois mais, enfim, aí foi indo. E logo ali no meu segundo, terceiro mês, eu lembro que eu tinha fechado 3 ou 4 contratos, logo. E eu achando que... Tô grandão. Tô bem. E os 4 não deram certo. Porque, aquilo que eu falei anteriormente, eu não conseguia antever várias coisas que podiam impactar. Né? Por exemplo, quais eram exatamente as regras do FGTS. Eu não fiz as perguntas certas para quem poderia me orientar. Né? Fui fazendo, né? E aconteceu que fechei a venda, mas o negócio não se concretizou. Então, claro que eu fiquei muito decepcionado e tudo mais. E eu lembro que, se não me engano, foi com o César e com a Cristina na época, né? Eles falaram, não, eu vi que tu deu certo quando tu não desistiu, porque deu tudo errado, todos errado. E aí,
sei se já acabou a tua resposta, mas assim, o quanto o esporte te ajudou, talvez a não desistir ou lidar com essas frustrações aí, cara? Bom, assim, muito, né? O esporte como um todo, ele é, na minha opinião, é o maior meio de educação que existe, né? Então, hoje a gente vê um erro e conseguir consertar, porque quando tu tá jogando, tu tem que consertar as coisas rápido, não pode ficar errando Não dá pra pensar, né? toda defesa, todo ataque, tu tá errando, tu vai passar vergonha. Então, quando eu acabei errando ali, justamente por falta de experiência e não tive um direcionamento correto, acabou que eu fui estudar e aqueles erros eu nunca mais cometi. Logo no próximo mês eu já fui novamente campeão de vendas no mês, só que aí os negócios se concretizaram, né? E eu poderia ficar brabo, não, desanimar, mas aquilo me mostrou, eu fiz praticamente tudo certo, só faltou a linha final, né? Então, aprender, ou melhor, não só aprender, como não repetir os erros. É inerente à nossa vida, né? A gente no dia a dia, mas o aprendizado que tu traz aqui pra gente é, cara, o mesmo erro eu não vou cometer, pode vir algo novo. Exatamente, é isso aí. Não, show. Ícaro, e agora, bom, sucesso como corretor, tranquilinho, podia ficar ali, tu já tinha ali o que a gente chama de venda orgânica, eu já vinha por indicação, muitos centenas de contratos e tal. Cara, assim, o que te motivou a tu abrir a própria empresa? Bom, a ideia, né, que eu tive foi de realmente fazer uma empresa diferente, tá? Do que é o mercado tradicional. Esse foi o principal. Claro que eu sempre tive uma cabeça empreendedora, eu sabia dos riscos, porque sabe muito bem, os nossos pais sempre foram empreendedores, né? Falou antes de questão de comércio e tudo mais. A mãe teve muito tempo no mercado, o pai sempre ali. A gente cresceu nesse meio, né? Exatamente, comprando, vendendo, uma série de coisas, né? Só que eu entendia que o mercado imobiliário, o mercado tradicional, ele sempre tem um teto. E isso me incomodava muito, né? Porque a gente sabe o que normalmente acontece no mercado como um todo. As pessoas vão, crescem, ganham experiência, saem e têm que abrir o próprio negócio. E eu queria criar uma empresa, tá? Ou algumas, que as pessoas pudessem se desenvolver e quando elas tivessem evoluído, seja pessoalmente, profissionalmente, elas não tivessem que sair para realmente buscar o algo a mais para a família delas e tudo mais. A não ser que seja uma escolha pessoal. Não faz mais sentido estar aqui dentro. Tudo certo. Mas do ponto de vista financeiro, né, tu sabe muito bem, a gente ficou ali muito tempo, né? Fazendo conta para fechar as contas. Né? Exatamente, né? Abrindo mão de muito também para que isso acontecesse e que a gente pudesse proporcionar o que hoje a gente está proporcionando já para quem já está conosco. E a gente sabe muito bem que a ideia é que a gente cresça muito. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Só uma questão de tempo, porque o planejamento foi feito e a gente só tem que chegar nos benchmarks ali para isso acontecer. Desde 2018, esses 6 anos, não é que a gente deixou a ideia congelada e retomou ali em final de 22 para começar ali a mexer em 23. Não. A gente foi debatendo isso durante esses 6 anos e estruturando, né, cara, como a gente vai fazer, qual que é a ideia, como que tu vive hoje. Eu trazendo um pouquinho também da minha experiência enquanto administrador, o Ícaro de quem está lá na frente, no choque, nas vendas, e aí a gente foi desenhando isso. Então a nossa imobiliária, ela é jovem, né? Mas assim, por que ela começou e já dá para dizer que a gente é uma empresa de sucesso mesmo com tão pouco tempo, né? Cara, o tempo que foi que a gente tirou para pensar e estruturar, mas foi muito tempo. Foi muito tempo. Que empresa, acho que vamos agora 6 anos para pensar quando a gente vai abrir empresa. Então eu acho que é por isso, né? Cada cantinho aqui dentro, né, Ícaro? A gente pensou cada tipo de negociação, cada tipo de negócio e inclusive quem está aqui conosco, né? A gente tem os critérios para escolher quem quer lutar as nossas batalhas, né? Quem tá junto com a gente valoriza muito quem tá no dia a dia com a gente. E uma pergunta, então, para ti. Cara, por que escolher corretores ou equipe de um modo geral, cara, que na grande maioria não tem experiência no mercado imobiliário, tá? O que levou a gente, né, no caso, a escolher?
as pessoas? Bom, assim, ó, isso é uma pergunta que várias pessoas já me fizeram, né? Porque sim, né? Eu sempre tentei ser o mais transparente possível com todo mundo que eu fiz parceria, eu trabalhei. Então, graças a Deus, tinha muitas pessoas que queriam trabalhar comigo, no caso conosco, né? Mas a ideia realmente era colocar a nossa metodologia em prática, porque eu sabia no meu íntimo, né? Claro que hoje já é uma realidade, a gente espera que isso cresça, que fazendo da forma que eu sempre fiz, daria certo, né? Então, se eu conseguir, né, assim como lá atrás eu tinha visto o César falar que não tinha como dar errado se fizesse o trabalho correto, eu conseguiria repassar para alguém e ela ia ter sucesso e realmente transformar a vida das pessoas. Então, a gente tem como tu sabe muito bem, né, e é importante o pessoal saber, não só uma escolha de caráter, de pessoa que a gente quer aqui dentro, seja parte pessoal, profissional, mas pessoas que querem evoluir, porque além dos treinamentos externos que a gente faz, a gente tem treinamento que todo mundo que entra aqui faz, principalmente a equipe comercial, quando a gente entra mais no detalhe, como que funciona de fato a nossa metodologia, né? Não que a gente seja dono da verdade, mas é algo que é comprovado que funciona, né? Então a gente realmente tenta focar muito o treinamento porque a gente vem do esporte. Então a parte do treinamento para nós é muito importante. Então é importante que o pessoal saiba que quem está aqui está se desenvolvendo o tempo inteiro. Provavelmente, inclusive a gente, né, Ícaro? Com certeza. Aliás, principalmente a gente. Provavelmente, se tu for atendido hoje por um corretor nosso e tu for atendido por ele daqui 6 meses, eu te garanto que ele vai estar muito melhor. Esse é o nosso objetivo. A gente não quer que os nossos profissionais, sejamos nós ou os nossos colaboradores aqui, estejam do mesmo jeito daqui a um ano, senão está errado. Então, é sempre a excelência no serviço e assim a gente vai ajudar melhor nossos clientes. E lembrando que assim, não é uma obrigatoriedade não ter experiência para a gente, vai ter que ensinar do nosso jeito. Não. O que aconteceu? A gente viu ali, o Ícaro falando ali, cara, a primeira coisa que a gente vê é caráter. O cara tem que ser o cara tem que ser gente boa, o cara tem que ser ético, o cara tem que querer o bem dos outros, tem que querer o bem do colega. A gente, né, Ícaro? A gente veio do esporte coletivo, foi forjado ali. A gente sabe que se o cara não pensar no coletivo, o time não ganha. Pode fazer um joguinho ou outro bom, mas ganha um joguinho, mas não ganha campeonato. Então, principalmente é ter caráter. Então, isso que a gente viu nessas pessoas. E ambição. Ambição para crescer, para evoluir e estar disposto a pagar o preço, né? E tu é o maior exemplo disso pra galera. Além de tu chegar e ensinar tecnicamente, cara, eles vêm todo dia trabalhando feito um cavalo aí, estudando e sempre trazendo coisas novas. Então, tu inspira todo mundo. Te interrompendo, o que eu acho que é importante também quando a gente fala de ambição, a gente acaba, né, como está no negócio, o negócio precisa de dinheiro, ambição não é só sobre dinheiro. É sobre também ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um amigo melhor, é sobre crescer, porque, vamos combinar, né, a gente quer se conectar com pessoas que estejam evoluindo, que estejam crescendo, que sejam do bem, que eu me sinta bem. Então, no mundo dos negócios não é diferente. Eu brinco muito, né, que ninguém quer fazer negócio com quem está quebrado e quem só reclama. Ou seja, tu não pode ficar reclamando o tempo inteiro e tu não tem que estar quebrado. Pronto. E tu já está com meio caminho resolvido. Então, a gente acaba brincando um pouco e sendo bem natural falando sobre isso, mas a realidade é essa, que a gente tem que ser pessoas melhores, porque assim a gente vai ser um profissional melhor e assim a gente vai conseguir dar um serviço muito melhor para todo mundo. No nosso treinamento, o Ícaro já apresenta logo a realidade do corretor que está começando. Já, cara, é assim, meus primeiros 6 negócios não fecharam, não sei o que, para blindar o cara e preparar o cara para o choque, né, Ícaro? Cara, tem alguma dica que tu daria? O cara viu, assim como aconteceu aqui com muitos corretores iniciantes, cara, te admiram e tal, e, Ícaro, queria trabalhar aí contigo e tal. Mas tu teria alguma dica, ou mais de uma, para dar para algum corretor um novo corretor ou que está querendo começar no mercado imobiliário? Sim. A dica para mim principal é se tu entender quando tu entrar no mercado imobiliário que vai ser muito mais difícil do que tu acha que vai ser, tu já está 95% na frente.
É que o que acontece? Quando eu entro no mercado imobiliário, eu não vou vender uma casa de 1 milhão e eu vou ganhar um percentual alto, que é 10 vezes o meu salário. É o que todo mundo pensa. Agora, a gente tem que parar para pensar. Praticamente todo mundo tem acesso aos imóveis. Porque alguém que vai comprar esse imóvel vai comprar com alguém que não tem experiência, que não pode ajudar de fato. Normalmente o comprador ele vai em alguém que sabe que ele pode ajudar. Então a gente entender que a gente realmente é iniciante, que o começo vai ser difícil, mas se tu trabalhando, estudando, tu vai conseguir comprovar para teus amigos, clientes que tu tem algo a mais. Então realmente é entender isso, sabe? É entender que vai ser difícil, mas nem por isso tu vai desistir. Porque é nesse momento realmente que tu consegue dar o salto ali para ser um profissional de excelência. Então, o negócio é o mindset, é o modo de pensar, então. Se o cara não tiver bem estável e realmente saber o que quer, tu acha que as coisas não andam. Total. Porque o que acontece, né? Às vezes a gente faz um baita trabalho e no final das contas o cliente não compra. Né? Por N motivos. Porque ele não pode, porque o vendedor desistiu de vender. Então, se tu não for mentalmente forte, não vale a pena nem tentar, assim. Nem começa. Nem começa. Porque por isso que a gente vê, hoje tem muito corretor, claro que tem. Mas quando tu olha os que estão e ficam muito tempo, não são tantos assim. Porque hoje a gente fala muito abertamente, hoje ser corretor de imóveis é muito fácil, porque a barreira de entrada ela é muito baixa. Tu vai ali, tu faz um curso, tu paga ali uma anuidade que não é baixa, mas em torno de R$ 1.000, depois de tu fazer o estágio, tu vira corretor de imóveis. Agora, a média de um corretor de imóveis no Brasil é menos de R$ 1.000 por mês. E aí, né? E o pessoal entra achando, porque eu vou ganhar 10, 20, 30, 50 mil. Mas a realidade não é essa. Por isso que é uma profissão que muita gente entra, mas nem todo mundo fica. Né? E tu só vai ter sucesso quando tu conseguir comprovar que tu consegue se manter nesse mercado, ajudando os clientes. E a gente, né, que a gente tem a missão de quebrar esse paradigma de que, cara, o corretor de imóveis é um mostrador de imóveis. Não é essa a ideia. A ideia é que seja alguém profissional que realmente pode auxiliar a pessoa, que o cliente entenda, tanto o comprador como o vendedor, que, cara, esse cara está agregando valor para mim. Eu preciso do serviço desse cara. Então, o que ele recebe é justo. É realmente profissionalizar. Então, é essa a missão que a gente tem. E aí, já fazendo um link com isso, Ícaro, tu vê algum avanço no setor desde que tu começou até hoje, ou é um mercado muito tradicional, que não é, o que tu me diz desde a época que tu começou até hoje? Primeiro, o modo de pensar e de agir, e depois até, tu pode usar a tecnologia e tal, enfim, ver o que mudou desde a época que tu começou. Bom, desde a época que eu comecei, o que mudou principalmente foi o acesso à informação, né? Eu acho que em todos os setores aí, por conta da internet, né? Cursos online, uma série de coisas, o acesso, né, ao conhecimento ele ficou muito mais fácil. Então hoje tu consegue absorver conteúdo de qualidade de uma maneira muito mais fácil. Né? Com isso, com certeza, os profissionais do mercado imobiliário eles evoluíram muito. Né? A concorrência aumentou, mas claro que antigamente o que tinha? Tu ia mais diretamente no cliente, na forma mais pessoal. Hoje tem muita internet, mas aí a gente tem que entender que o ideal é unir isso. É tu usar a internet, tu também usar essa parte pessoal, de tu ir visitar o cliente, tu unir esses dois lados. Então, quando tu fala assim, realmente, o que mudou, tá? Basicamente, né, os clientes acabam comprando por duas coisas, que é segurança e ambição, tá? O que é importante a gente falar aqui? Que antigamente tinha menos corretores, tá? Menos conhecimento difundido no mercado, e hoje, tá? Muita gente entra no mercado já sabendo muito mais. O nosso próprio cliente, ele já vai para uma visita, já sabe tudo do imóvel. Na verdade, hoje tu só ser um mostrador de imóveis não dá mais. Uhum. Tu tem que conseguir agregar valor de alguma forma, seja na questão fiscal, seja ajudando ele a fazer a melhor aquisição. Então, hoje eu vejo que tem que ser um profissional muito mais completo, diferentemente de antes, né? Agora, o que é mais... Hoje facilita um pouco quando é partir por conta da internet, mas também o lado ali de tu não ter tanta informação antes, né? Uhum. Tu ser um pouquinho diferencial já te botava na frente. Tu faz, em um dos nossos treinamentos, tu faz uma analogia
de que o médico tem que estudar 6, 7 anos, o advogado tanto, o dentista, o administrador e tal, e tu, corretor de imóveis, tu vai fazer o cursinho, que agora acho que não é mais, mas em determinada época ali na pandemia foi online, e tu acha que vai chegar ganhando rios de dinheiro. Então, cara, estuda tanto quanto um médico, que eu garanto que tu vai ganhar muito dinheiro. Então aí, essa analogia faz, cara, é sim uma profissão muito próspera, se tu tiver disposto a pagar o preço, né? Uma pergunta que o Vini colocou para mim, perguntar, cara, e especificamente, então, trazendo para o mercado imobiliário, para nossa realidade de hoje, o mercado imobiliário de Santa Cruz, cara, o que tu me diz sobre o nosso mercado? Bom, nosso mercado, né, eu costumo falar, tanto para clientes quanto para o pessoal aqui, amigos, enfim, que a gente tem muita sorte, né, de estar aqui no mercado de Santa Cruz. Tá? É uma cidade que realmente ela está prosperando muito, tá? Muita gente que não é de Santa Cruz vem para Santa Cruz, adora e permanece aqui. Tá? E quando a gente fala então de indústria, hoje a gente tem a 23ª posição em termos de indústria no Brasil. Tá? Eu já vou aproveitar para te já fazer também uma projeção de futuro, de 5 a 10 anos, assim, estou... Perfeito. Então, assim, hoje a gente tem vários centros, né? Por exemplo, hoje a gente tem Oktober, a gente tem o Enart, que acontece no Poliesportivo, uma série de coisas, Stock Car, no Autódromo, uma série de eventos que realmente hoje a prefeitura e os órgãos municipais aí estão organizando. Então, isso já é um ponto muito relevante. Várias centrais aí de receita, polícia, uma série de coisas são concentradas aqui em Santa Cruz. Um dos motivos é pela questão da logística, né, na própria geografia. Hoje a gente está no centro do estado, né? E quando a gente fala e começa a entender o cenário mais macro de economia, e daí tu vai para a questão empresarial, né? Hoje as empresas, para elas realmente ter mais lucro, que é o que importa, não é faturamento, hoje é diminuir custo, nem é vender mais. Se tu conseguir vender mais, diminuir custo, aí é um baita, é um golaço, tá? Mas hoje, quando a gente pega aqui as BRs, né, as rodovias que cercam aqui Santa Cruz, a gente sabe que muitas empresas, centros de distribuições estão vindo para Santa Cruz porque realmente a logística fica muito mais fácil. Né? Não tem por que eu estar com centro de distribuição lá na ponta do estado e eu tenho que distribuir para o estado inteiro, sendo que aqui tu vai acabar poupando muito com isso. Isso traz o quê? Desenvolvimento, né? Recursos para a cidade, mais imposto, mais emprego, tudo acaba aumentando. Não é quando uma empresa vem para cá, não são só os empregos da empresa que vem, os impostos que recolhe ali. Não, todos os funcionários vão ir para o mercado, vão ter que botar os filhos na escola, a construção civil vai crescer. Gira então, toda a economia. Exatamente. Então, por isso que quando a gente fala assim, nos últimos 10 anos, a gente tem um estudo que a gente apresenta para os clientes, nos últimos 10 anos no Brasil, os imóveis valorizaram de 12% a 13%. Isso é um fato. Tá? Em Santa Cruz foi pelo menos 16%. Alguns imóveis mais, outros um pouquinho menos. Mas é 25% a mais do que a média no Brasil. Então, hoje, quando a gente fala que a gente realmente tem sorte de estar em Santa Cruz, eu falo com toda certeza. Né? Hoje, Santa Cruz é um polo, né? Um local onde tu pode investir com segurança e principalmente usando a metodologia certa, os teus ganhos, seja eles de qualidade de vida ou teu ganho financeiro, vão ser exponenciais. Né? Não, ótimo. Cara, tem um assunto aqui que está na nossa pauta, que foi pergunta ou não pergunta. Eu falei, cara, tu tem medo de polêmica? Eu falei, não, eu estou seguro das minhas convicções e dos meus estudos. Cara, consórcio. Qual a tua opinião sobre consórcio? Bom, isso é um assunto que a gente debate muito aqui, né? Então, porque eu já estudei muito sobre consórcio. Tive uma época ali onde eu realmente achava que ele era realmente o pulo do gato, realmente um produto excelente, tá? Claro que ele tem ali as suas especificações que ele pode sim ser utilizado de uma maneira positiva, tá? Mas para a maioria das pessoas, para não dizer quase todo mundo, o consórcio não é o melhor caminho. O melhor caminho vai ser o financiamento imobiliário. Por que eu falo isso? Porque o consórcio ele tem uma taxa de administração que ela é fixa. Né? Então, independente de tu usar o prazo inteiro ou não, tu vai pagar essa taxa total. Diferentemente do financiamento imobiliário. Tu só paga o juro do financiamento se tu utiliza o tempo. Então, o que é importante a gente falar sobre isso?
Então, qual que é o cenário que o financiamento imobiliário hoje ele é positivo? Todos. Porque tu tem muito mais flexibilidade, tá? Tu consegue ali comprar o imóvel, se ele tem uma valorização, tu já vende, já tem lucro, né? No consórcio, tu só vai ser positivo em dois casos, tá? Quando tu usa para alavancagem financeira, que tu tem um patrimônio que tu pode pagar 10, 15 cartas para tu recomprar os teus próprios imóveis, esse é um ponto. Ou se tu comprar o imóvel através de consórcio, ter sorte de ser contemplado, fujam de lance, né? De dar lance, de colocar uma parte da carta como lance, o famoso lance embutido, isso é a maior fria que tem, tá? E outro ponto é, se tu comprar, tu conseguir contemplar logo, alienar o bem e tu ficar com ele até o fim. Exemplo, fiz um consórcio de 20 anos. Não vai ser tão ruim financeiramente se tu ficar com o imóvel por 20 anos. Se tu vender ele 15 anos ou 10 anos, que tu vai pagar toda a taxa de administração dos 20 anos, fora todas as correções que tem anual, que isso que é importante dizer, não é só taxa de administração. Todo ano existe a correção da parcela, do consórcio. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. Daria para ficar falando, para explicar no detalhe, 2 horas. Vamos tentar falar em números aí, para a gente fazer não sei se é uma analogia. Vamos lá. Se tu tem 20 mil de taxa de administração no consórcio e 20 mil de juros, se tu resolver quitar o consórcio no terceiro mês, ainda assim tu vai ter que pagar os 20 mil. No financiamento, tem ali a tua dívida, os juros de 20 mil, mas resolveu quitar, tu vai ter ali os teus juros naquele período foi de 2 mil. Foram aqueles 2 mil, tu não precisa pagar aqueles 20. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Um exemplo assim que é bem real, tu pega, por exemplo, uma carta de consórcio de 500 mil, onde a taxa de administração ali, vamos pegar que é 20%, tá? Sobre o período todo, tá? São 100 mil. Se tu contemplar o consórcio, alienar o bem, e tu colocar a carta de consórcio de 500 mil naquele bem, tu já está devendo 600. Se tu for pagar no outro dia, tu não consegue pagar só 500. Tu paga os 500 mais os 100 mil. Ou seja, mesmo que o meu imóvel, eu comprei bem e valorizou 30 mil, tu vai dever 70. Porque é os 530 menos os 600. Agora, se tu compra através de financiamento, financiou 500 mil, tu vendeu ele por 530, tu paga os 500 mil da dívida, te sobra 30 mil de lucro. Então, assim, é por isso que a questão do tempo e a estratégia, não é dizer, o consórcio, ele é ruim em todos os cenários. Na maioria dos cenários, sim. E uma coisa que quando eu estava estudando, eu comecei a realmente ir mais fundo nisso e entender, é que nenhum país desenvolvido de fato tem consórcio. É uma coisa que foi criada no Brasil, Argentina, Chile, só país onde a economia, a gente sabe aí que não funciona como deveria. Então eu falei, não, se não tem nesses países envolvidos, alguma coisa tem. Então a gente acaba tentando alertar nossos clientes, né? Claro, às vezes o cliente já vem com o consórcio contemplado, é um pouco diferente, né? Porque aí se ele não utilizar, aí sim que ele está deixando de ganhar, porque a correção da carta dele é muito menor do que a valorização do bem. Então aí sim ele tem que utilizar aquilo, ou repassar para alguém que quer utilizar o consórcio como alavancagem. Né? Ótimo. Ricardo, tu falou ali, citou alguns países e tal. Tu morou 2 anos nos Estados Unidos, tá? O que tu pode dizer sobre o mercado imobiliário de lá e ou como ele te inspirou, tá? Para a metodologia que tu criou? Bom, a ligação que eu trago dos Estados Unidos, assim, foi uma experiência que o basquete proporcionou, que a metodologia hoje que a gente tem, ela vem dos Estados Unidos. Tudo que é feito lá, nós replicamos para o cenário do Brasil. Claro que numa escala menor, né, aqui em Santa Cruz, mas a gente estuda realmente o pessoal de fora, né, que realmente consegue ter um resultado maior no mercado imobiliário. Então, essa questão de tu saber não só qual imóvel tu deve comprar, mas como tu deve comprar, é uma coisa que lá, quando eu estava lá, que eu tinha 17, 18, 19 anos, eu já via, né, muitos amigos, né, pais de amigos aí investindo no mercado imobiliário, e eles falam, não, real estate, né, mercado imobiliário é a melhor coisa que existe. Não é à toa, né, que a gente até passa os nossos estudos aqui,
que o Thiago Nigro, né, que é o primo rico, a gente coloca aqui na nossa apresentação, que ele mesmo fala, que defende muito o mercado financeiro, ele fala, e é um fato, 90% dos milionários no mundo ficaram milionários através do mercado imobiliário. Então, não é que a gente defende só o mercado imobiliário, agora dizer que, da forma correta, ele não é um potencializador de construção de patrimônio é o maior erro que tu pode cometer. Não. Ótimo, Iker. Não, show de bola. Legal que tu ter morado lá nos Estados Unidos também, tu teve a vivência, as experiências, não foi só algo que tu viu em um livro, né, cara? Então, até hoje em dia, tu troca ideia com o pessoal lá, então aí essa vivência para ti é algo muito latente que tu trouxe para cá e faz com que os nossos clientes, cara, a gente consegue trazer muito sucesso para eles de acordo com essa metodologia. Agora, falando em cliente, cara, falando em atendimento, tem algum, sei lá, tem algum formato especial, ou sei lá, o que tu considera um atendimento excelente? Ou, cara, eu me preocupo assim, quais são as minhas preocupações quando eu vou atender um cliente? Bom, hoje, né, a minha principal preocupação, né, é um assunto que está muito na moda, né, e é uma coisa que tu aí, juntamente com o Vini, com a Jenny aí, estão na frente desse setor aqui na imobiliária, que é o setor de experiência do cliente. A famosa frase, né, a experiência do cliente é o mais importante, né? Então, hoje, para mim, o que é mais importante é eu ser transparente de fato com o nosso cliente, né? Então, eu conseguir falar para ele, olha, realmente, o que eu estou te passando aqui é algo que é um estudo que é feito, a decisão final vai ser tua, mas eu tenho que te falar isso porque é minha obrigação como profissional. Então, hoje o atendimento perfeito é a transparência nas informações, né, para que o cliente possa tomar a melhor decisão. Tá? Então, assim, existe, né, aquilo de dar um mimo para o cliente, tu fazer com que ele se sinta importante, que ele se sinta acolhido pela empresa, que é uma coisa que a gente preza muito aqui, mas vamos ser sinceros, isso, na minha opinião, tá, é o mínimo que a gente pode fazer para alguém que se disponha a vir aqui e confiar na gente. Eu faço só abrindo parênteses, eu falo assim, gente, é o cliente que paga o leite das minhas crianças, a escola dos meus filhos, que eu faço o mercado, é porque ele sim, ele confiou na gente. Então, cara, esse cara, a gente é obrigado a tratar ele assim, cara. Não, é tu mesmo, e vai ser tratado assim, porque tu merece. Sem tu as coisas não acontecem. A gente pode ter a melhor estrutura do mundo, a maior boa vontade do mundo, a melhor metodologia, se o cara não entrar aqui, não sentir que a gente está aqui por ele, as coisas não acontecem, não acontecem. E aí, cara, eu quero fazer um link, então, cara, do cliente e o corretor de imóveis nos Estados Unidos. Como é essa relação, sabe? Como ela é diferente daqui? Como que é essa... Muito diferente, tá? Hoje, tá, o Real Estate Agent, né, Realtor, que é o corretor de imóveis nos Estados Unidos, ele é visto como praticamente uma celebridade, se ele é um corretor de sucesso. Tá? Então, ele realmente, as pessoas querem fazer negócio com ele porque elas entendem que o mercado imobiliário, os imóveis em si, são o maior veículo de potencial de crescimento. Ou seja, se tu se conecta com o corretor certo, com a imobiliária certa, a tua família vai ser muito impactada positivamente por isso. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala do imóvel, tem uma questão muito de valor agregado, que a gente bate muito nessa tecla. Porque tem essas decisões que são muito importantes, né? Com quem tu vai casar na tua vida, né? Tu vai ficar a vida inteira, se tu vai ter filho ou não. E normalmente a terceira decisão, né, é a questão da profissão. E a quarta, né, é se tu vai comprar um imóvel ou não. E como que tu vai tomar uma decisão com alguém que tu não confie, né? Então, isso é muito importante. Então, a relação hoje, o que a gente está tentando mudar, né, no nosso cenário aqui em Santa Cruz, é que realmente as pessoas nos vejam como uma referência de uma empresa que quer fazer o diferente e quer ser, sim, um aliado na construção de boas escolhas. Né? Diferentemente de só ser visto como um mostrador de imóveis, né? Antigamente, né, falava muito o picareta, né, começou com a história do carro. O que a gente quer realmente é mudar como a profissão de corretor de imóveis é vista. Se cada um realmente estudar e fazer o processo certo, lá na frente não vai ser um processo fácil, a gente vai conseguir fazer isso.
né? Então, é transformar o que hoje já acontece em países desenvolvidos para uma realidade aqui no Brasil, e tem caminho para isso, até porque o Brasil, em termos de construção civil, até pela questão do PIB, que a gente estuda muito, tem muito chão pela frente ainda, né? O Brasil, os imóveis vão cada vez valorizar mais, porque tem espaço para isso. Sim. E, cara, aí falando de atendimento, né, cara, assim, ó, tem alguma história, a gente falou ali, ó, quase 400 e tal, tem alguma, mais de uma, você não precisa falar nome de cliente, cara, mas teve alguma que te marcou, sim, ou a que mais te marcou, que queira compartilhar com a gente? Tem sim. Tem uma, tá, em particular, assim, que primeiro foi um problema, né? Problema que acabou sendo resolvido, mas um problema grande, né? Então, o que eu vejo quando acontece um problema grande? É uma oportunidade para, ao invés de tu se acovardar, tu ganhar moral com isso, tá? Então, eu tento encarar todas as coisas ruins como oportunidade. Então, o que aconteceu na época? Eu aí, mais de 350 contratos, teve um contrato que a compradora, de fato, não conseguiu cumprir e não estava conseguindo pagar. Foi uma casa na época, aí, faz uns 5, 6 anos, uma casa na época de perto de R$ 1 milhão, e a compradora, ela deu um valor de entrada, né? Mais do que a metade do valor, e ela tinha uma parcela final para pagar um ano depois. Tá? Dentro da negociação, o valor ficou bom para a vendedora, ela aceitou que a compradora entrasse. Tá? O que aconteceu? Logo depois veio a pandemia. Eu não vou falar aqui o ramo da compradora, mas ela foi diretamente impactada, né, por conta da pandemia e não conseguiu cumprir o pagamento um ano depois. Não foi má fé, ela não conseguiu. Não conseguiu, tá? Não conseguiu, ela tentou de algumas formas, mas não deu jeito, tá? A vendedora também era muito aberta a ter um retorno, mas não tinha nada de proposta, então realmente acabou complicando muito, mas o que pesava muito é que a vendedora estava contando com esse dinheiro que ela tinha feito outros negócios. Uhum. E na época o que aconteceu? A vendedora, ela cumpriu os outros negócios fazendo um financiamento para cumprir com a palavra dela. Como a compradora tinha sido impactada pela questão da pandemia, ela também não tinha mais crédito. Então ela não conseguiu cumprir nem fazendo crédito. Ou seja, foi o único processo, né, que acabou tendo de retomada de imóvel na minha carreira. E foi um processo que foi bem difícil, assim, mas porque eu falo que foi um baita case, algo que realmente a gente consegue hoje ver um outro olhar, assim. Porque na época, né, e eu entendo, né, a vendedora ficou muito chateada comigo, né? Porque querendo ou não, a culpa não é nossa, né? A gente só faz a intermediação, mas querendo ou não, eu que trouxe a cliente. Então eu me sinto responsável por finalizar esse negócio. E aí o que aconteceu? Entrou num processo, conseguiu retomar o imóvel e eu consegui revender aquele imóvel por um valor mais alto em 10 dias. E aí foi quando eu consegui, de fato, solucionar aquele problema. Então, hoje, a minha relação, tanto com a antiga compradora, né, que acabou resolvendo, mas principalmente com a vendedora, que é com quem, digamos assim, eu me sentia mais responsável por conta de toda a situação, eu consegui resolver. Né? Hoje a gente é muito amigo, né? Inclusive hoje ela tem uma imobiliária, que não é aqui em Santa Cruz, então a gente acaba trocando ideia, inclusive aí é uma pessoa que a gente quer fazer parceria logo, tá? Que é no litoral, enfim. Então, aquela oportunidade ali, eu não parava até eu ofertei para 20 pessoas em 2 dias. E peguei os materiais e fui porque eu queria resolver. Até que teve uma família que eu sabia que queria, vi a oportunidade ali e era um baita imóvel, né? Então, isso também ajudou, obviamente. Mas esse para mim foi a principal, assim, porque realmente foi um processo que foi... E foi único, né, Icaro? Foi único. Foi único. Então, de qualquer forma, ele já iria te marcar. E aí tu fez alguém que era teu cliente, que gostava de ti, virar teu fã. Né? Porque tu imagina só o tanto de coisa também, como tu disse. Naturalmente, ela ficaria chateada, às vezes nem contigo, mas com toda a situação, ela tendo assumido um compromisso. E a gente, interrompendo, e a gente tem que entender isso, né? Por mais que o cliente não está chateado conosco, se uma situação acontece,
é a única pessoa que vai estar ali na frente dele, ele vai acabar descontando em ti. Então, quando a gente falava lá de mindset, de entender, é isso, entendeu? Aham. Ah, não, mas não tem nada a ver comigo. Infelizmente tem. Quanto mais tu negar isso, pior vai ser só pra ti. Sei lá, a culpa não é minha, mas tem a ver contigo sim. Né? Então é entender os dois lados da moeda. Não, show, legal trazer essa experiência pra gente, inclusive uma experiência que não deu certo. Podia vir aqui, florear, contar uma história bonita, como tu tem centenas aí, resolveu contar uma que teve ali um período de insucesso, mas que tu conseguiu reverter de uma forma muito massa. E, cara, eu pedi pra turma, né, pra nossa equipe, não é pra olhar a cola aqui, Não consigo ler de, não, de cabeça abaixo, ainda não. ainda não. Não, eu pedi pra galera fazer algumas perguntas pra ti, tá? Então, algumas, assim, eu já fui fazendo aqui, né, durante a nossa conversa aqui, mas tem algumas aqui, então, que eu vou fazer, que é, cara, manda alguma coisa que vocês querem perguntar pro Ícaro. A primeira que eu vou te perguntar, né, e já fazer uma relação que a gente não falou lá no início, que o Luca tá chegando daqui a pouquinho, a Vanessa tá grávida e tal, sei que é uma coisa que vocês casaram e queriam logo ter um nenê aí, então, que legal, o tio Day, né, pra brincar para brincar com o Luquinha. Mas assim, cara, a tua agenda hoje é muito cheia, né? Tanto que eu e tu, né, a gente agenda para conversar. A gente é sócio, a gente é irmão, cara, e a gente tem que conversar tal dia, tal hora, tipo, uma, duas vezes por semana, agendado para a gente tirar aquele momento para falar das estratégias da empresa. Mas assim, cara, tu cheio de compromisso, agora tu já vai ser pai. Tu já pensou, cara, eu vou então organizar minha rotina dessa forma para viver tudo que eu tô vivendo, da forma intensa que eu sei que tu gosta de viver. Totalmente, né? Então, dentro ali do meu relacionamento com a Vanessa, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Lá atrás, ali, quando a gente começou a ideia das empresas, passei para ela que ia ser um momento de dificuldade. E não porque eu passei para ela, não está sendo dificuldade. Porque trabalhar 14, 16 horas, igual a gente fica o tempo inteiro, todo dia, não é fácil, mas é preciso, né? Porque sem dor e realmente sacrifício não tem crescimento. Porque Exato. senão não vira exponencial onde a gente quer chegar. Então, antes eu sei, né, e óbvio que eu não quero ser só um profissional bom, quero ser um marido, inclusive, melhor e um pai muito, muito bom para o Luca. Então, isso eu vou ter que disponibilizar um tempo na minha agenda para isso, né? Então, talvez dormir menos mesmo, acordar mais cedo ainda, para que pelo menos, ainda mais no começo, né, que é os tempos que ele fica pouco tempo acordado, aí eu posso estar junto ali em momentos especiais. Claro, né, que a ideia não tem como, não, eu até converso com a Vanessa, deixar de trabalhar para estar com ele. Muitos momentos, sim, vai ter que abrir mão. Agora, a gente tem que entender que os nossos pais fizeram sacrifícios para quem estivesse na posição que a gente está hoje. Tu sabe melhor do que eu da onde nossos pais vieram e os pais deles vieram. E é assim, eu quero deixar o meu filho, se eu tiver mais filhos, numa posição muito na frente do que nossos pais conseguiram deixar. E é a base do sacrifício, não tem o que fazer. Agora, claro que a gente tem que encontrar um meio termo. Vai ter época que tu vai ter que sacrificar um pouco mais, sim. O que não pode é o tempo inteiro. Né? E dentro da rotina ali, conseguir estar em momentos presentes, mas realmente presente, né? Não só ali em tempo e estar com o celular olhando, que é uma coisa que... Tu sabe, Ícaro, que, bom, nosso pai, para quem não sabe ainda, seu Arlindão, caminhoneiro, até hoje em cima do caminhão. E aí, um dia eu perguntei, tá, mas tu não sentia, teu pai viajava muito? Meu pai viajava um monte, ainda mais na época que estava construindo, bem na época aquela eu acho que é a idade que a gente está hoje, mais ou menos, de construção, cara, ele viajava muito. Aí tu não sentia falta, aí eu parei pensando, mas eu não tenho aquele negócio, meu pai eu não teve presente, eu não sei o que. Aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque, principalmente na época que eu jogava, eu viajava muito, comecei a refletir, falei, cara, mas acho que a presença era tão intensa no período que ele estava conosco, que ele vivia aquilo, cara, de uma forma realmente presente. Ele estava ali e não nos gerou nenhum trauma ou sentir falta dele. Tamanha era
a presença dele naquele momento que a gente estava juntos, né? Então eu levo isso muito para mim também. Porque, cara, como tu disse, a gente trabalha um monte, né? Porque eu jogava, viajava bastante, aí ficava longe da Marina, e faz parte, né? E aí tu falou ali de trabalhar bastante e tal. Cara, às vezes tu chega cansado e tal, mas assim, aí dá uma satisfação, né, cara? Porque isso aqui foi idealizado, cara, eu tô vivendo o que eu queria viver, então a gente só tem que agradecer, é muito, muito massa E isso. tem essa questão do suporte, né? Querendo ou não, o pai, eu lembro também, viajava muito, mas a mãe também não deixava nada faltar, né? Isso, claro. Então, tipo, em termos de cuidar da gente, a gente comia, pensa, era eu, tu, Murilo, era comia um absurdo, né? Tá louco. Então, sempre comida boa, enfim, a gente tinha tudo dentro das condições dele, do bom e do melhor, né? Então, tinha esse jogo que a gente sabe que um vai ter que sacrificar mais pelo outro, às vezes um vai trabalhar mais, o outro não. Então, por isso que a gente fala, se é possível, acho que a gente vem nessa questão de filho criar um casal, cara, facilita muito, né? Porque um é óbvio que um vai ter que sacrificar o tempo com a criança e o outro vai ter que sacrificar, ficar mais com a criança. Uhum. É natural, na minha opinião, não tem como ser diferente agora. Tem que tentar equilibrar isso. Mas é bem bom essa criançada, tu vai ver quando o Luquinha tiver, é muito massa. Vai fazer crescer. Ícaro, vamos lá. Agora aí mais uma pergunta aqui. O que é mais difícil? Fazer um game winner, que é meter a última bola para ganhar o jogo, tá? Faltando 5 segundos, ou convencer o proprietário de que o imóvel dele tá caro? Fazer o game winner. É mais difícil. É mais difícil. Arremessar, assim, chamar a responsabilidade é muito fácil. Porque, assim, tem 50% de chance de acertar. E tem gente que foge. Então, todo mundo sabe que eu sempre, na hora, não ver, eu pegava a bola e arremessava mesmo. Assim, se eu acertar, ótimo. Se eu errar, pelo menos ele tentou. Era o que eu pensava. Agora, a questão se tu tem argumentos, né, com base em estudo, né, ele pode até não concordar contigo. Agora, os fatos são esses. Né? Então, é muito de tu também saber dizer não educadamente, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Né? Então, tem proposta que elas são indecentes que a gente acaba realmente passando que a gente não vai fazer, né? Claro, claro. Porque a gente sabe como é que o mercado funciona na realidade. Às vezes, uma proposta indecente para aquele momento do vendedor, ele precisa. Ele só quer resolver um problema. Ele não quer o dinheiro que realmente o mercado poderia vir a pagar. Ele quer resolver um outro problema. Então, às vezes, tu entender essa situação e tu conseguir aí, com educação, com profissionalismo, passar a realidade, é super importante, né? Tá, show. Aí eu acho das perguntas aqui, a última, vamos lá. Onde tu se vê daqui a 5 anos? Essa daí é uma que eu já fiz para 3, mas agora eu tenho que fazer para 5 e para 10, que lá atrás eu tinha feito. Bom, eu vejo nós, no caso, né, com mais lojas, né, não só em Santa Cruz, tá, em outros locais, oferecendo não só esse serviço mas, de compra e venda, mas mais serviços, né, que a Parezoto Imóveis cresça muito, né, e que a gente realmente, quem está conosco e quer crescer, tenha posições realmente de liderança e se desenvolva para isso, para poder ocupar essas posições. Senão, sim, a gente vai precisar pegar mais gente, né? A nossa ideia, realmente, como tu sabe, é crescer, tá? E atingir mais pessoas, né? A gente fala muito hoje no mercado de Santa Cruz, mas a gente quer crescer como um todo e por que não, né? Ter uma empresa de marketing que ofereça serviço para nossas empresas, ter uma empresa de construção, que a gente já tem imobiliária, hoje vocês têm as lojas, tentar fazer isso que a gente possa atender com excelência. Todo um ecossistema. Porque quanto mais a gente cresce, mais pessoas a gente impacta e a gente consegue realmente oferecer o melhor serviço possível. Então, digamos exatamente onde eu vou estar, eu vou estar morando em Santa Cruz, isso é certo. Agora eu acredito que eu vou estar andando bastante pela estrada, é isso que eu acho. Show de bola, show de bola.
Ícaro, eu queria agradecer demais esse bate-papo. É sim diferente, eu não estar aí do teu lado, né? Sei lá, entrevistando alguém, tá? Então. Baita entrevistador. E assim, cara, como tu disse lá no começo, tu seguiu os meus passos, né? E do Lilo e tal, jogando basquete e tal. Cara, e aí aí depois o mundo dá voltas e aí eu seguindo os teus passos. Sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? E aí o César te trouxe para o mercado imobiliário e o Ícaro me trouxe para o mercado imobiliário. Então, obrigado por dividir em algum momento a quadra comigo e agora aí a empresa comigo e a vida aí. E tamo junto. Valeu, Dei. Não, mas é que é importante falar, assim, porque quando a gente admira não só, tipo, sócio, irmão, né, os colegas colaboradores, que o mercado imobiliário eu vejo, assim, que é muito bom. As pessoas que entendem ele sabem disso. Eu quero que mais pessoas saibam disso. Assim como eu enxergo e como mudou minha vida e vai mudar ainda mais, tá? Então, se realmente tem alguma pessoa que eu quero que esteja na caminhada comigo, essa pessoa é tu, as pessoas precisam conhecer esse teu lado realmente de fazer o bem e agregar tanto valor assim para tudo que tu encosta, sabe? Então tenho certeza que a gente vai construir uma linda história junto. Show, cara. Tamo junto, tamo junto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A nossa missão aqui com o nosso podcast, o Banco Imobiliário, é trazer conhecimento, um pouco de entretenimento e de uma forma leve, né? Fazer com que as pessoas se envolvam ainda mais nesse mercado que a gente acredita que é tão próspero, né, Ícaro? Obrigado, gente. Um abraço para quem gosta.